Salve galera, beleza? Vamos dar continuidade ao sistema de pedidos. Fiz um desenho para termos uma direção melhor ainda do projeto. Fizemos nosso domain base, que possui dois atributos, ID e created@. E em cada domínio herdamos domain base, para poder utilizar esses dois atributos por padrão. Agora, vamos focar em construir outras duas camadas da nossa aplicação. Services, que serão responsáveis pela lógica de negócio, tomada de decisão e processamento dos nossos dados. E Data Layer, que é uma camada de dados. E é aqui que vamos construir nossas persistências e obtenção de dados. Seja um banco de dados, um JSON ou qualquer outro tipo de coisa que pode servir como um armazenamento de dados. Veja na imagem que na camada de Data Layer usamos bastante o termo repositório. Os repositórios são camadas intermediárias entre a lógica de negócio da aplicação e a camada de acesso aos dados. Nosso serviço não precisa saber qual ferramenta vamos usar ou como vamos fazer para persistir ou obter os dados. Apenas precisa saber que receberá um repositório, que será responsável por isso. Desacoplar nosso serviço da camada de dados facilita demais a manutenção. Nesse vídeo, vamos iniciar com um banco de dados em memória, resumidamente variáveis que servirão como banco de dados. Porém, mais para frente vamos implementar uma ORM, e separando o repositório fica mais fácil, pois não vamos precisar mexer em nosso serviço, apenas passar a um repositório diferente. Nessa outra imagem, explico de uma forma melhor como vamos construir tudo isso. Primeiro, vamos criar uma interface de serviço chamada Service Base. Depois, vamos criar uma interface de repositório chamado Repository Interface. Nosso Service Base receberá um repositório do tipo Repository Interface. Isso é uma injeção de dependência. Nosso serviço depende de um repositório para ser instanciado. Depois, vamos criar nosso Customer Service e o Customer Repository Interface. O Customer Service herda o Service Base e o Customer Repository Interface herda o Repository Interface. Então agora, nosso Customer Service vai depender de um Customer Repository Interface. Mas qual repositório vamos usar? Não importa. Podemos usar tanto o Customer Repository Mock, que será responsável pela interação com o banco de dados em memória, quanto um Customer Repository Tortoise, que é uma ORM. Só para resumir e você não ficar perdido, herança é você criar uma classe que herda atributos e ou métodos de uma outra classe, como no caso do nosso Customer Service herdando o Service Base. E o polimorfismo é a classe herdar atributos ou métodos de uma classe e implementar de forma diferente, como no caso do Customer Repository Mock e Customer Repository Tortoise, herdando o Customer Repository, porém cada um implementando de forma diferente os métodos herdados. Beleza, agora que separamos o serviço do Data Layer, como vamos unificar tudo isso? Com uma Factory. A Factory junta as peças do nosso quebra-cabeça. Ela instancia o nosso repositório, depois instancia o serviço informando o repositório que será usado, e retorna a instância desse serviço para ser utilizada. E é justamente essa factory que vamos chamar em nossos frameworks web, como FastAPI, Django ou Flask, ou até mesmo em um scriptzinho Python, enfim, qualquer lugar. Então, para ilustrar a facilidade de manutenção e flexibilidade da nossa arquitetura, vamos supor que você tem uma API em Flask e você recebe uma chamada na rota de customer/register. Você vai chamar o customer factory, que será responsável por unificar o serviço e o repositório de mock, que é apenas variáveis em memória. Mas agora você quer usar um banco de dados de verdade e quer usar um Tortoise ORM, por exemplo, para conversar com um Postgres ou um MySQL. Simplesmente você altera na Factory o repositório e pronto, não precisa mexer em mais nada. Outro exemplo legal, vamos supor que você tem uma API Flask para cuidar apenas das requisições do cliente, outra API em FastAPI apenas para cuidar das requisições dos produtos e outra API para cuidar dos pedidos. Então imagine que cada um usa um repositório diferente. Para cliente, usamos um repositório de MySQL usando a ORM do SQL Alchemy. Para produtos, usamos um Postgres usando o Tortoise ORM. E para pedidos, usamos um MongoDB usando o Beanie ORM. Podemos ter uma factory que unifica o serviço com diferentes repositórios, sem precisar fazer alterações em toda a nossa aplicação. Maravilhoso, né? Então chega de papo e bora codar. Então, só para revisar o que fizemos até agora, na nossa pasta source temos domain e nela tem o domain base, que é a nossa interface de domínio. Então, temos um ID, que é autogerado com um UID, e temos um created@, que também é autogerado com um datetime_now. Herdamos no nosso customer, herdamos no nosso order, né? Aqui, opa. Herdamos no nosso order e herdamos no nosso product. Beleza? Então, vamos começar a construir a base do nosso serviço e da nossa data layer. Então, eu vou criar uma pasta aqui no source chamada services. Inclusive, o padrão é sempre no plural, porque a gente vai armazenar serviços aqui. Tanto que no nosso domínio está como singular. Então, vamos alterar antes de mais nada, porque senão depois fica muito mais complicado para fazer as alterações. Então, rename domains.
Perceba que ele abriu várias abas aqui não salvas, porque a gente está importando esse domain, tanto nos testes que fizemos, né, no vídeo anterior. E vamos fazer a alteração. Vamos só salvar, porque ele já provavelmente alterou aqui, ó. Já alterou o nome, só precisa salvar. Então, salvei o teste customer. Vou salvar o teste product. Vou salvar o teste order. Vou salvar o customer domain, o product domain e o order domain. Vamos ver se está tudo certo, né? Vou dar um PyTest. Ó, aparentemente, está tudo certo. Resolvi as importações. Então, bora continuar. Então, vou fechar o domains aqui. Vamos criar um base.py para o service. Então, class service. Por enquanto, só vamos criar a classe aqui, service base. Melhor, para ficar bem claro. Então, por enquanto, a gente já tem a nossa base de serviço. Vamos criar outra pasta dentro do service chamada data layer. Nela, vamos criar um arquivo também chamado base.py. Vamos criar a repository interface, que será a nossa base de interface de repositório. Então, class repository interface. Vamos dar um pass também aqui, por enquanto. E aqui no nosso service, vamos fazer a injeção de independência, porque o nosso service vai depender de um repositório. Então, repository, dois pontos, repository interface. Essa forma de utilizar uma classe em Python não é possível com o Python puro. Então, a gente usa o data class, que já é nativo do Python. Então, @data class. Ele vai importar from data classes, import data class. E aqui a gente já pode usar, né, o repositório, passando o tipo do repositório, porque ele já trabalha com o init do Python. Seria a mesma coisa que fizer isso aqui. Seria a mesma coisa. Mas para facilitar e deixar mais produtivo, vamos usar o data class. Então eu já vou criar o init.py dentro do service e dentro do data layer, para a gente conseguir fazer com mais facilidade os imports. Então, já vai importar aqui o repositório. E beleza. Agora vamos dar uma olhada nos nossos casos de uso. Eu separei aqui no projeto o to-do domain, que é aquele antigo to-do inicial dos domínios, e criei um novo to-do use cases. Nesse vídeo vamos trabalhar o customer. Então vamos ver os casos de uso dele. Cadastrar cliente e verificar se o e-mail já está cadastrado. A gente só vai cadastrar o cliente se for um e-mail único e novo. Então vamos implementar esses carinhos. Como o Service Base é uma interface, não vamos implementar os métodos aqui. Vamos criar um Customer Service que vai herdar o Service Base. Então, vamos criar o arquivo customer_service.py. Agora vamos criar a classe class Customer Service. Vamos herdar o Service Base. E como estamos herdando, somos obrigados a implementar o atributo repositório. Só que a gente não vai usar o repositório interface. Vamos criar um Customer Repository Interface para desenvolver as assinaturas que o Customer vai ter. Então, em Data Layer, vamos criar uma pasta Interfaces. E dentro de Interface, vamos criar o Customer Repository Interface.py. Por enquanto, vamos só criar a interface. Class Customer Repository Interface implementa quem? O Repository Interface. Por enquanto, só isso. Aqui em nosso service, vamos também utilizar o data class. E vamos importar o service base. Aí agora podemos passar o tipo do repositório que o nosso customer service vai receber. Customer Repository Interface. Beleza. Agora vamos criar os métodos mais importantes, que no caso, vimos aqui nos nossos casos de uso, que seria o cadastrar cliente e verificar se o e-mail já está cadastrado. Então, em nosso service, vamos apenas implementar os métodos. Como vamos construir um projeto assíncrono, então usamos async def register. Pode ser um bom nome de método para o customer service resolver a questão do cadastro do cliente. Recebemos um self para ter acesso aos atributos da classe e poderíamos apenas receber um nome, que é uma string, um e-mail, que é uma string, um password, que é uma string, e um
confirm password, que também é uma string. Porém, eu prefiro criar um DTO. O que seria um DTO? Um Data Transfer Object. Com o PyDent a gente faz isso muito fácil. Seria uma classe responsável apenas para obter os dados específicos de registro e unificar tudo em uma classe. Então vamos no nosso domínio, em domain customer.py, e vamos criar um Customer Registration. Então, class Customer Registration. E ele não vai ser um domínio, ele vai ser um base model do PyDentic. Então, from PyDentic, import base model. E ele vai ter o name, que é uma string, ele vai ter o e-mail, que é uma string, ele vai ter o password, que é uma string, e o confirm password também é uma string. Então, voltando para o nosso serviço, vamos receber esse carinha aqui. Então, customer registration, do tipo customer registration. Vamos importar esse carinha. Então, from source.domain.customer. From domains, né? Que é plural. Import customer registration. Beleza? E vamos também criar o método de verificar o e-mail. Então, e-mail already exists. E nesse caso a gente pode passar apenas o e-mail. Não precisamos passar uma classe inteira. Agora tem um esquema no Python que a gente pode informar o retorno que a função espera. Então, no caso do registro, eu espero que, se cadastrar, ele retorne um customer, que é o nosso domínio. Então, eu poderia fazer customer. E aí eu importo aqui, né, o customer. E no caso do nosso e-mail already exist, ele vai retornar um boolean. Se existe true, se não existe false. Então, bool. Beleza. Antes de implementar o nosso serviço, vamos voltar para o data layer. Na nossa interface, precisamos implementar os mesmos métodos que tem no nosso serviço. Então, eu copio e colo. Agora vamos fazer nossas importações. Então, Customer Registration. From source.domains.customer, import Customer Registration. E Custom. No caso do nosso repositório interface, from source.datalayer.base, import repositório interface. Como o nosso Customer Repository Interface é apenas uma interface, não precisamos implementar os métodos, apenas as assinaturas. Então, a gente pode fazer um raise null implemented error, né? No implemented error, para a gente não correr o risco de implementar uma interface. Agora, vamos de fato usar essa interface do Customer Repository. Então, em Data Layer, vamos criar uma pasta Repositories. Dentro de Repositories, podemos criar uma pasta para lidar com cada tipo de repositório. Então, como nesse vídeo vamos focar em um mock, ou seja, um banco de dados em memória, eu vou criar a pasta mock. Dentro da pasta mock, eu vou criar o memdb, que vai ser as nossas tabelas em memória. .py. Aqui a gente simplesmente pode criar listas para receber nossos domínios. Então, customer db igual a lista vazia. Para usar a tipagem ficar mais interessante, vamos dizer que o customer DB é uma lista de customer. Vamos precisar importar o nosso customer, então from source.domains.customer import customer. Não vamos implementar product e order nesse vídeo, mas a gente já pode adiantar. Então, product DB é uma lista de product. Order DB é uma lista de order. Então, from source.domains.product import product from source.domains.order import order. Fechou. Temos nossas tabelas em memórias aqui, já é o suficiente. Agora, dentro de mock também, vamos criar o nosso Customer Repository mock.py, que ele vai ser responsável por implementar o Customer Repository Interface e, de fato, implementar os métodos. Então,
Em mock, criamos um novo arquivo, customer repository.mock.py. Então vamos criar a classe class customer repository mock. Vamos herdar quem? Vamos herdar o customer repository e vamos implementar os métodos. Vamos importar o customer repository, então from source.datalayer.interfaces.customer repository interface, importamos o customer repository interface e usamos ele aqui. Vamos pegar os métodos de assinatura que vamos utilizar para implementar e vamos colar dentro do nosso Customer Repository Interface. Vamos precisar fazer os imports do Customer Registration e do Customer. Então, from source.domains.customer import customer e Customer Registration. Beleza, agora vamos implementar. O nosso repositório é responsável apenas por persistir ou obter dados. Não vai existir nenhuma lógica, nenhum if, nenhuma condição aqui dentro. Essa lógica a gente implementa no serviço. Ele que é responsável pelas validações. Então aqui a gente só se preocupa em inserir, no caso do registration, e a validação se existe ou não o e-mail, no caso do e-mail exist. Então vamos lá. Customer é igual a customer, passando quem? O customer registration. A vantagem de a gente usar o PyDent é que facilmente podemos transformar uma classe em dicionário. Ou seja, podemos fazer uma estrelinha, customer registration.modelDump. O modelDump vai transformar o customer registration, que é o quê? Que é o nome, e-mail, password e confirm password, em um dicionário. E a estrelinha vai popular o customer com os campos que existem no customer, que seria e-mail, que seria nome e e-mail. Feito isso, temos já o customer instanciado. Vamos agora adicionar ele na nossa tabela em memória. Então, customer_db.append customer. Vamos importar o nosso customer DB. Então, from source.datalayer.repositories.mock.memdb import customer DB. Após adicionar na nossa tabela de customer DB o customer, a gente precisa retornar um customer, certo? Então, return customer. Fechou. Implementamos o nosso mock de registro. Agora vamos validar se o e-mail existe. Como que a gente pode fazer isso? Vamos criar uma variável chamada e-mail exist. E essa variável precisa percorrer o customer DB e verificar se existe algum customer com um e-mail igual ao que está sendo passado no parâmetro, que é o que a gente vai fazer a validação. Então podemos fazer isso simplesmente com filter e lambda, que seria uma função anônima. Então seria filter lambda c, que seria o nome da variável temporária que vai passar em cada loop, onde c.email é igual a e-mail, sendo que o c.email seria cada customer dentro do customer DB e o e-mail seria o e-mail passado no parâmetro. E o segundo parâmetro do filter seria nosso customer DB, porque é aqui que vamos fazer a varredura dos customers. Porém, o filter não vai trazer uma lista, então a gente converte. Dessa forma, ele vai trazer uma lista onde os itens dentro seriam qualquer customer que tenha um e-mail igual ao e-mail que está sendo passado no parâmetro. Com isso, a gente já pode fazer a nossa validação. Então, if e-mail, if o length do e-mail, ou seja, o tamanho da lista é maior que 0, então return true, ou seja, o e-mail já existe. Caso contrário, return false. Para reduzir essa simples condição, podemos fazer return true if length of email é maior que 0, else false. É a mesma coisa. Então já temos implementado o nosso Customer Repository Mock. Ele já sabe como cadastrar e já sabe validar. Agora vamos utilizar isso em nosso serviço. Então vamos voltar para os nossos services no Customer Service. E como que a gente implementa isso? Lembra que a gente injetou a dependência do repositório? Perceba que o tipo do repositório é Customer Repository Interface. Então,
sabendo que o Customer Repository Interface ele tem o método register e e-mail com seus respectivos parâmetros, a gente não precisa saber qual que é o repositório, se é o do mock, ou se é o próximo que vamos criar, que é do Tortoise, ou o SQL Alchemy. Ele só precisa saber quais são os métodos. Então, em nosso serviço, vamos fazer return await, pois a gente está trabalhando com um sistema assíncrono, self.repository.register. E a gente só passa o que a gente está recebendo no nosso serviço para o register. Olha que lindo o nosso serviço. Aqui no e-mail await mesma coisa. Return await self.repository.email await passando o e-mail. E aí, beleza. Como a gente vai fazer a validação na hora do cadastro do e-mail? Ué, simplesmente vamos fazer um if self, pois eu não quero acessar o repositório, pois eu já tenho um método do meu serviço. Então, self.email.exist, passando quem? O customer registration.email. Se existe, no caso da nossa condição, se o e-mail existe, a gente vai trazer uma exception, ou seja, vamos trazer um erro, pois não podemos cadastrar um usuário com o mesmo e-mail de um já existente no nosso banco. Então a gente faz um raise exception e passamos e-mail already existe. E aí, caso contrário, caso não exista, ele registra e retorna quem? O customer. Beleza? Então o nosso serviço está pronto. Porém, não é interessante a gente criar um exception genérico e colocar string aqui no nosso serviço. A gente pode, mais uma vez, isolar a nossa exceção do serviço. Como que a gente pode fazer isso? Dentro do nosso service, eu vou criar uma pasta chamada exceptions. São exceções relacionadas ao serviço. E dentro do exceptions, eu vou criar um customer exceptions.py. Para a gente colocar todas as exceções exclusivas do customer no service. Então vamos lá. Como que a gente pode criar uma exception customizada? Class email already exist. A gente herda quem? Um exception. E a gente só vai mudar a mensagem. Então def init, que seria o construtor, self, message, a gente cria já uma string padrão. Email already exists. E aqui dentro, a gente só dá um super ponto init passando message. Isso aqui aparentemente já é o suficiente. Qualquer coisa a gente corrige o erro. Então eu vou pegar o nosso customer exception, vamos no nosso serviço e chamamos a exceção de e-mail existente. Dessa forma a gente cria exceções específicas e fica mais claro na hora de dar manutenção. Vamos importar o email exist, então from source.services.exceptions.customerExceptions import email exist. Beleza, nosso serviço está pronto. Nosso data layer também, pois tem interface. Temos o nosso Customer Repository Mock, que já vai trabalhar as informações do nosso banco de memória. E agora vamos fazer o quê? Vamos criar a nossa factory, que vai unificar tudo isso. Então, na raiz do nosso source, eu vou criar um folder chamado factories e vou criar o customer factory.py. Esse customer factory vai ser o responsável por unificar todas as camadas que a gente criou até agora. Então vamos lá. Class customer factory. Vamos criar um método estático, ou seja, a gente não precisa instanciar o customer factory, a gente só precisa de um método dentro dele. Só por organização. Poderíamos criar uma função simples, ou seja, um def customer factory e fazer a lógica aqui para retornar. Então, só por preferência minha mesmo, vamos criar uma class usando um static method. Static method. E aí, o que a gente faz essa factory? Def create. E aí, aqui o que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso repository, que ele é do tipo o quê? Ele é do tipo repository interface. Não precisamos saber qual repositório é. Igual a customer repository mock.
A gente poderia até criar um create mock, que seja. Que ele vai apenas construir uma factory com o custom repository mock. Porque depois a gente pode criar um create tortoise, create sklealchemy. Então vamos usar o create mock. Vamos fazer as importações. Então, from source.datalayer.base import repository interface. From source.datalayer.repositories.mock.customer repository mock import customer repository mock. Então, instanciamos o nosso repositório. Agora, vamos instanciar o nosso serviço. Service do tipo o quê? Service Base. Poderíamos fazer um do tipo Customer Service Base? Sim, mas o ideal é a gente usar o mais genérico possível. Assim a gente implementa o polimorfismo. Quem sabe vamos ter diferentes implementações de serviço. Então, já vamos deixar a nossa arquitetura bem preparada para isso. Então, service do tipo Service Base é igual a Customer Service, que vai receber qual repositório? O de cima, o repositório mock, que a gente acabou de instanciar. E vamos retornar o nosso service para poder utilizar. Vamos fazer as importações. Então, from source.services.base import service base. E from source.services.customer services import customer service. Então, criamos a nossa factory. Vamos fazer um teste? Vou criar aqui na raiz mesmo, só para testar para ver se está tudo funcionando. Vamos criar um arquivo main.py e vamos chamar nossa factory. Então, from source.factories.customerFactory import customer factory. Então, service é igual a customerFactory.createMock e vamos ver se a gente consegue fazer um cadastro de cliente. Então, vamos lá. Customer Registration, né? Seria a nossa DTO do Customer para fazer cadastro. Então, seria Customer é igual a Customer Registration. Vou importar esse carinha. Então, from source.domains.customer import Customer Registration. E aqui temos ali, né, o name, seria string. Opa, o name com valor Guilherme. O e-mail com valor gui@gui.com. Password com a senha 123456 e o confirm password com a senha 123456. Vamos tentar, então, fazer o cadastro dele. Service.register, passando quem? Customer Registration. E vamos ver o retorno, response. Vamos ver se funciona. Tomara que funcione de primeira, né? Print response. Vamos abrir nosso terminal. E vamos fazer um Python. Opa! Python. Python main.py. Ah, olha só. Ele está dizendo que o retorno do nosso serviço é uma rotina. E ele nunca foi esperado, né? Não sei qual é o termo exato, awaited. Mas por quê? Porque a gente está a gente está criando um sistema assíncrono. Então, await service. Mas tem um problema. A gente não pode usar o await fora de uma função. Então, vamos fazer o teste em um lugar diferente. Vamos criar um teste assíncrono usando o PyTest async para conseguir testar com mais facilidade. Até porque a gente não vai usar um main.py para criar nossa aplicação. A gente vai usar algum tipo de framework. Ou seja, o FastAPI já é assíncrono, então ele facilmente vai trabalhar com métodos assíncronos. E o Flask ou qualquer outro framework, a gente pode usar o async.io, que faz essa chamada assíncrona, mesmo sendo um framework síncrono. Então, vou só copiar, vou criar um teste, uma pasta chamada services, e vou criar um teste customer service.py. Então a gente cria um def test create customer e vamos fazer a mesma coisa, só vou jogar os imports lá para cima, né?
e identar, logicamente. Lembrando que esse método vai ser assíncrono. E o teste, naturalmente, ele não funciona dessa forma. Então a gente tem que importar, olha só, no requirements txt eu esqueci de avisar, mas a gente faz o pip install do PyTest async IO, para justamente conseguir usar o PyTest com testes assíncronos. Então no nosso teste a gente só faz um import PyTest e aqui a gente faz um @pytest.mark. Beleza? Então eu acho que isso aqui é o suficiente. Vamos rodar nosso teste? Então vamos lá, PyTest "-s para printar o nosso response. Deu erro. Vamos entender. Bom, galera, depois de um tempinho, eu vi a cagada que eu fiz. Olha só, if email our exist, ele tem que retornar false. Porém, olha só o que eu esqueci. Lembra que a gente está trabalhando com o método assíncrono? Tem que usar o await. Então, await. Por quê? Porque senão, se a gente porque senão, se a gente só chamar esse cara, ele vai retornar uma promise. E isso entra no if como verdadeiro, porque é algo que retornou no email exist, ao invés de um false. Então, usando a await, em teoria, as coisas vão funcionar. Vamos voltar para o nosso teste. Vou apagar. Vamos retornar para o nosso teste e vamos executar o registro. Então, vamos fazer pytest "-s e passou. Olha só, printou o nosso response. Agora, vamos fazer um teste justamente para cair no email exist, ou seja, justamente para validar, para ver se para ver se o nosso método que valida e-mail realmente vai trazer uma exception se for um e-mail repetido. Então vamos criar um segundo teste. Teste should raise error when create customer. Então a gente vai replicar. Vou até colocar um customer duplicated e passar ele aqui. E tem que dar erro esse método, porque a gente está com e-mail igual ao primeiro teste. Teste. Então ele deu erro. Agora sim é o erro esperado. Como que a gente pode tratar esse erro esperado no PyTest? A gente simplesmente faz o if pytest.raise e o que a gente passa aqui? A gente passa o exception que tem que vir. Então, email already exist. Vamos ter que importar esse carinha. Então, vamos lá. From source.services.exceptions.customerException. Import email aware exist. Então, se der um email aware exist, vamos fazer um as error. A gente depois vai fazer, a gente vai verificar qual que é a mensagem de erro. Então, a gente nem precisa de uma variável para receber o await. E a gente faz aqui o assert. Assert error, que seria esse carinha, ponto value, para a gente acessar a mensagem do erro, só vou converter para string, é igual a email already exists, né? Vamos tentar fazer aqui, rodar o teste, pytest. Boa, passou, né? Tanto que se a gente mudar a mensagem, se fosse already exists com Z, ele teria que dar um erro, porque não é a mensagem esperada. Olha só, aqui, ó, até fala, ó, isso aqui é o que a gente estava esperando e isso é o que chegou, né? Então, finalizamos o nosso vídeo de hoje. Já deu para fazer bastante coisa. Criamos o nosso serviço, criamos a nossa data layer, criamos a nossa factory e testamos os dois casos. Um cadastro com sucesso e um cadastro dando erro, porque o e-mail já existe. Por esse vídeo é isso. Depois a gente continua com product e order. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o like e um comentário qualquer aí. Pode comentar o nome da sua futura loja virtual. E tamo junto. Até a próxima.